Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JurisPod, o melhor e maior podcast do Brasil. E é claro que nós não estamos contentes em ser só o maior podcast do Brasil, nós queremos ser o maior podcast do mundo. Então vamos dando like, compartilhando bastante o nosso podcast. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que tem andado aí bem polêmico, né? Chamando bastante atenção do pessoal, que é o juiz de garantias e sobre as votações que estão para acontecer agora na semana que vem. Então sejam muito bem-vindos, se acomodem, peguem a pipoca e vamos começar a debater esse tema que tem sido tão O polêmico. juiz de garantias foi instituído com o objetivo de assegurar a estrutura acusatória do processo penal. Pela Lei 13.964, na data de 24 de dezembro de 2019, conhecida assim como Pacote Anticrime, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, essa lei alterou a redação do artigo 3º do Código Processual Penal, fazendo ali previsão pelo juiz de garantias, de modo a vedar a iniciativa do juiz natural, Uhum. a qual é dado seguimento na fase de recebimento da denúncia. Olá, eu vou falar a respeito do juiz de garantias e por que esse tema está sendo tão polêmico e tão pertinente no Brasil. Embora pareça, esse termo não é novo e já estava em discussão no Senado desde 2009, nos debates sobre a implementação de um novo Código de Processo Penal. O que acontece é que atualmente temos ouvido falar muito sobre o juiz de garantias, especialmente nos noticiários. Uhum. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar na televisão ou até mesmo em conversas aleatórias a respeito do embate que anda tendo entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro e o tema de juiz de garantias. Isso está acontecendo porque o Congresso inseriu a medida no pacote anticrime do ministro de Justiça Sérgio Moro, que é declaradamente contra essa função. As polêmicas aumentaram após o presidente Jair Bolsonaro ter sancionado a lei, mantendo a criação do juiz de garantias. E vocês devem estar se perguntando: tudo bem, entendi, mas e aí, o que muda com isso? Bom, para isso, a gente precisa entender como era na legislação anterior. Antes, ocorria da seguinte forma: o juiz que determina uma prisão provisória ou a busca e apreensão de alguém é o mesmo que acompanha todas as investigações e também é o responsável por aplicar a sentença final em primeira instância, ou seja, um único magistrado participa da primeira fase do inquérito até a última, a de condenação. E na prática, funciona da seguinte forma: o delegado encaminha o relatório com o inquérito policial para o Ministério Público analisa o inquérito, o Ministério Público apresenta a denúncia, o juiz acolhe a denúncia, depois vem a defesa prévia, e aí acontecem as audiências para ouvir testemunha, acusação e defesa, e aí ocorre a Uhum. alegação final do acusado. O mesmo juiz que acolheu o inquérito expede a condenação. Dessa forma, o mesmo juiz que aceita prosseguir com o processo penal condena e decide sobre a sentença ao final. Muitos especialistas afirmam que o juiz acaba ficando com o olhar viciado e, por isso, acaba perdendo a parcialidade para julgar a ação penal. A ideia do juiz de garantias é evitar que isso ocorra, exigindo que em todos os processos penais haja a presença de dois juízes. Então, dando continuidade à fala da minha colega a respeito do juiz de garantias, é possível trazer ainda em que situação ele pode atuar. Com as mudanças já comentadas, o juiz de garantias entra na fase de investigação e o juiz do processo possui a ampla liberdade sobre o que foi obtido a partir da mesma. Dessa forma, a lei ela ainda apresenta uma listagem com 18 situações em que o juiz de garantias tem o poder de atuar. Entre elas, é legal a gente destacar a possibilidade de ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Além disso, ele tem o poder de prorrogar o prazo de duração do inquérito caso o investigado esteja preso. O juiz de garantias ele não pode atuar na parte de julgamento, porque isso já cabe ao juiz que profere a sentença. Caso isso venha a ocorrer, existe a nulidade. Com isso, a gente consegue analisar o momento em que cessa a competência do juiz de garantias. Porque dessa forma, existe uma maior imparcialidade no processo, já que o juiz ele não fica vinculado a toda a investigação anteriormente Ainda produzida. sobre o juiz de garantia, os colegas anteriormente explicaram muito bem. E eu quero esclarecer um pouquinho mais que essas medidas elas têm gerado muitas polêmicas e controvérsias.
muitos prós e contras. Como prós, seria a questão de que o juiz de garantia, ele sendo responsável pelo controle da legalidade na investigação criminal, ele salvaguarda o direito do acusado. Uma outra vantagem que a gente pode citar é que, tendo 2 juízes, isso melhora a causa da imparcialidade do direito. E como contra, nós trouxemos daqui 2 opiniões, a de Sérgio Moro e de Dias Toffoli. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ele argumenta que o juiz de garantia torna o judiciário mais custoso e que esse sistema acaba sendo mais lento. E ele também demonstra uma preocupação de que todo o trabalho árduo de anos seria perdido. Já o presidente do Supremo, Dias Toffoli, ele também é contra. E o argumento dele é que, como eu falei anteriormente, antes tinha um juiz, tendo 2 vai melhorar a causa da imparcialidade. Mas, de acordo com Dias Toffoli, tendo um juiz só, esse juiz já faz o trabalho do juiz de garantia. Então, ele argumenta ser inviável esse aumento dos magistrados. Essas são as opiniões que nós vimos contra. Então, essa discussão é muito polêmica. Agora nós vamos falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade, mais conhecida como a ADI. O juiz das garantias, antes da referida lei, era a pauta do projeto de lei do Senado número 156/09, mas foi no pacote anticrime que o Instituto foi introduzido por emenda. No entanto, foi suspenso cautelarmente pelo ministro Luiz Fux, em razão de 4 ações diretas de inconstitucionalidade, alegando, resumidamente, a inconstitucionalidade formal e material dos referidos artigos. Mais precisamente, de acordo com a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 6.298, do ministro Fux, os artigos pautados são terceiro A, terceiro B, terceiro C, terceiro D, terceiro E e terceiro F do Código de Processo Penal, referentes ao juiz das garantias, são inconstitucionais. Na decisão, podemos ver que, além da alegação de vício formal explicada no capítulo retromencionado, existe também a alegação de inconstitucionalidade material. A inconstitucionalidade material, segundo o ministro, existe em razão da ausência de prévia dotação orçamentária, uma vez que o juiz das garantias prevê que no mesmo procedimento existam 2 juízes, o que acarretaria na necessidade do aumento de efetivo no número de juízes. Não há o que se falar em inconstitucionalidade formal material, tendo em vista que, conforme já observado pelo ministro, houve respeito aos processos legislativos. À exceção do parágrafo único do artigo 3D do Código de Processo Penal, as demais normas que tratam sobre o juiz das garantias de natureza unicamente processual geral. A gênese da nova norma eleva o princípio da imparcialidade do juiz no processo penal. Não haverá reestruturação do judiciário, mas apenas reorganização da estrutura já existente e capaz de suportar as mudanças trazidas pela nova lei, havendo inclusive dados estatísticos nesse sentido. No direito comparado, verifica-se o avanço em outros países trazido pela divisão de atuação dos magistrados no âmbito pré-processual e processual. Pois é, Bruna. Essas ADIs sobre juiz de garantias, como você mesmo já mencionou, elas vão julgar a inconstitucionalidade formal que decorre de nova lei que contemple, ao mesmo tempo, normas gerais e normas de procedimento em matéria processual. Você bem explicou, né? Nessa parte que você disse. Só que, além disso, ela sustenta, né, que a instituição do juiz de garantias pressupõe lei de iniciativa dos tribunais, pois exige a alteração das leis de organização judiciária e a criação de cargos e outras fontes de custeio. Só que, abrindo parênteses, né, sobre esse tópico, diversos estudiosos, juristas, pesquisadores têm dito que não haverá criação de novos cargos ou aumento de custo devido ao juiz de garantias, né? Ou até mesmo a sobrecarga dos magistrados. Mas esse instituto, né, o juiz de garantias, ele é uma forma de obter a máxima imparcialidade dos magistrados na hora de julgar, né, um processo na área criminal. Em suma, embora essa figura do juiz de garantias provoque
uma alteração relevante no sistema processual penal brasileiro, essa mudança, né, que inclusive, né, vai ser julgado nos próximos dias pelo STF, de acordo com essas ADIs, ela é uma mudança muito mais ideológica ou de princípios do que propriamente de estrutura de procedimento. Isso é uma observação importante que devemos ficar atentos. Exatamente, exatamente. Como vocês mesmos elucidaram, por conta dessas 3 ADIs, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, em decisão liminar, ele suspendeu a eficácia dos dispositivos que regulamentavam o juiz de garantias até que houvesse, né, a implementação nas comarcas pelos tribunais, justamente para o pessoal conseguir se organizar, né, para não chegar chegando já com o pé na porta, sabe? Só que aí, uma semana depois, né, o Dias Toffoli, ele tinha suspendido por 180 dias, né, a implementação. Aí, uma semana depois, o Luiz Fux, né, que é o relator dessas ADIs, ele, em sede de medida cautelar, ele suspendeu mesmo, né, a aplicação, né, implementação do juiz de garantias, até que fosse analisado em plenário. E isso foi, se eu não me engano, em janeiro, né? Teve as ADIs e o julgamento era para ter acontecido em março. Só que, né, teve esse negócio da pandemia, tudo foi suspenso e foi se adiando, adiando. E a audiência estava marcada, né? Aconteceu no dia 25 e 26 de outubro, né? No caso, 68 expositores, entre membros do poder público, da sociedade civil, eles foram habilitados para participar de audiências organizadas em blocos, né? Tiveram debates também, e eles manifestaram né, suas posições, argumentos sobre a questão do juiz de garantias. Só que foi até um dos pontos que foi pedido um trabalho para a gente poder, né, trazer, elucidar para a turma, só a questão do julgamento. Só que acontece, o julgamento no STF, né, teve as audiências e tal, com todos os argumentos, só que o julgamento, ele está marcado para o dia 25 de novembro, no caso, daqui a 3 dias, né, como está lá no calendáriozinho do site do STF, o julgamento, ele está marcado apenas para o dia 25, então a gente não pode trazer muito aqui para a turma a questão né, da decisão do STF, qual foi a posição, se foi aprovado ou se não foi aprovado a questão do juiz de garantias, justamente por ser um julgamento que ainda vai acontecer. Nesse sentido, como ainda não tivemos acesso aos entendimentos de cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, só nos resta trabalhar com o exposto até aqui. O ministro Fux, por exemplo, em janeiro do ano passado, suspendeu a aplicação do juiz de garantias sobre o argumento de que a proposta de lei deveria ter partido do Poder Judiciário, já que afeta todo o funcionamento da justiça no país, e defendeu ainda que a lei teria sido aprovada sem a previsão do impacto orçamentário dessa implementação de 2 juízes por processo. Mais de 1 ano e meio depois, as controvérsias acerca do juiz de garantias retornaram ao foco dos debates. Nos dias 25 e 26 de outubro, ocorreram as audiências para as quais foram habilitados mais de 60 autoridades e representantes da sociedade civil. Gostaria, inclusive, de abrir um tópico dentro desse tema para elogiar um pedido do ministro Fux, onde ele apela para que os expositores tragam discursos bem fundamentados, objetivos, mas que, acima de tudo, sejam de fácil compreensão, sem utilizar jargões jurídicos, linguagens sofisticadas. O pedido do ministro evidencia uma realidade complicada do país. O brasileiro médio não entende o funcionamento da justiça, muito por conta da alta sofisticação linguística dos instrumentos criados, que às vezes nem os próprios magistrados são capazes de interpretar sem o auxílio dos tribunais superiores. Eu fecho o comentário com um elogio ao ministro e com uma esperança de que no futuro a gente seja mais inclusivo aí no âmbito jurídico nacional. Agora eu vou apresentar algumas das falas trazidas pelos expositores nas audiências. O representante do Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro, afirmou à Corte que o juiz de garantias fere a segurança jurídica, a organização judiciária e a autonomia financeira e administrativa dos tribunais previstas na Constituição Federal.
Uma lei federal, segundo ele, não pode decidir quais juízes vão julgar aquilo que é cabível. Já Gustavo Badaró, representante da OAB, argumentou que o juiz de garantias garante a imparcialidade do magistrado. É a mais importante mudança do processo penal brasileiro desde a Constituição de 1988, disse ele. O subprocurador-geral da República, Alcides Martins, argumentou que o juiz de garantias é adotado em grandes democracias ocidentais, mas ressaltou que o dispositivo não valerá para as comarcas ou seções judiciárias com uma única vara criminal. Ele diz que foi uma preocupação importante do legislador e que concretiza valores constitucionais como o do juiz natural. O desembargador Nino Toldo, representante do Conselho da Justiça Federal, argumentou que deve ser respeitada a autonomia dos tribunais. Segundo ele, o juiz de garantias não deve atuar na mesma vara do juiz que conduzirá a ação penal. E a divergência de opiniões é com certeza essencial no aperfeiçoamento de qualquer instrumento novo. Por isso, é de suma importância que as opiniões trazidas nessas audiências públicas sejam pesadas durante a votação da próxima semana. E esse foi o episódio de hoje do Jurispod. Muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. A gente está encerrando aqui a primeira temporada do nosso programa com 2 episódios de muito sucesso, muita audiência. Não esqueçam de curtir e compartilhar, entendeu? Se você tiver um canal de cortes, pode postar o conteúdo depois que a gente botar o vídeo no ar. E é isso. Até a próxima. Fiquem bem.